me ajudar em estudar conhecimentos específicos? Claro, José. Posso te ajudar com qualquer assunto. Sobre o que você quer aprender? Eu quero aprender sobre documentação. Entendi. Podemos começar com a documentação básica ou com algum tópico específico que você tem dúvida. Tem algo em mente? Eu tenho uma conceituação de ata, atestado, certidão, circular, comunicado, convite, convocação, edital, memorando, ofício, ordem de serviço, portaria e requerimento. Claro. Vamos entender cada um desses documentos. ACA, registro que foi discutido e decidido em reuniões. Atestado, confirma uma situação ou condição. Certidão, documento oficial emitido por autoridade. Circular, comunicação enviada para várias pessoas. Comunicado, mensagem formal para informar algo. Convite, usado para convidar para eventos. Convocação, chamada formal para reunião ou evento. Edital, anúncio público de interesse geral. Memorando, comunicação interna entre departamentos. Ofício, correspondência formal. Ordem de serviço, instrução para execução de tarefa. Portaria, norma ou regulamento interno. Requerimento, solicitação formal. Precisa de mais detalhes sobre algum deles? É agora para outro, isso, noção de administração. Perfeito! Administração é um campo vasto e cheio de conceitos interessantes. Qual tópico específico você gostaria de explorar agora? Eu quero conceitos básicos, tipos de organização, estruturas organizacionais, organogramas e fluxogramas. Ótimo! Vamos começar. Os conceitos básicos. A administração envolve planejamento, organização, direção e controle para alcançar objetivos. Tipos de organizações. Pode ser pública, privada ou do terceiro setor, com estruturas variadas como hierárquica, funcional ou matricial. Estruturas organizacionais. Definem como as tarefas são distribuídas e coordenadas dentro da organização. Organogramas são representações gráficas da estrutura organizacional, mostrando a hierarquia e os relacionamentos entre os cargos. Fluxogramas, diagramas que descrevem processos ou fluxos de trabalho, facilitando a visualização de etapas e decisões. Se precisar de mais detalhes sobre algum desses pontos, é só falar. Não, vamos para o próximo, noções de funções administrativas. Claro, as funções administrativas são: planejamento, definir objetivos e como alcançá-los; organização, estruturar e alocar recursos; direção, liderar e motivar a equipe; controle, monitorar e avaliar o desempenho para garantir que os objetivos sejam atingidos. Essas funções são essenciais para o funcionamento de qualquer organização. E sobre planejamento, estrutura organizacional, racionalização do trabalho, indicadores de excelência, direção e controle. Ótimo! Vamos falar sobre cada um. O planejamento organizacional define os objetivos da organização e como alcançá-los. A estrutura organizacional refere-se à forma como a empresa é organizada, incluindo hierarquias e funções. A racionalização do trabalho busca otimizar os processos para aumentar a eficiência e reduzir desperdícios. Indicadores de excelência, métricas usadas para medir o desempenho e a qualidade. Direção, envolve liderar, orientar e motivar a equipe para alcançar os objetivos. Controle, monitorar e avaliar se os resultados estão de acordo com o planejado. Se quiser mais detalhes sobre algum desses pontos, é só me avisar. Tá certo, então vamos para o próximo, comunicação interpessoal. Ótimo! A comunicação interpessoal é essencial em qualquer ambiente, especialmente no trabalho. Ela envolve a troca de informações e a construção de relacionamentos eficazes. Alguns pontos importantes incluem: escuta ativa, prestar atenção e compreender o que o outro está dizendo; empatia, entender os sentimentos e perspectivas dos outros; claridade, ser claro e direto na sua comunicação; feedback construtivo, oferecer opiniões de forma positiva para promover o crescimento. Essas habilidades ajudam a construir um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo. Se precisar de mais detalhes sobre algum aspecto, é só avisar. Aí tem barreiras, uso construtivo, comunicação formal e informal. Existem várias barreiras na comunicação, como ruídos, falta de clareza e problemas de interpretação. Para usar a comunicação de forma construtiva, é importante ser claro, ouvir atentamente e ser empático. Comunicação formal é usada em ambientes profissionais, como reuniões e documentos oficiais.
Comunicação informal. Acontece de forma mais casual, como conversas entre colegas. Equilibrar ambas é crucial para um bom ambiente de trabalho. Se quiser aprofundar mais em algum desses pontos, é só avisar. Não, vamos para o próximo, é gestão de pessoas. Aí tem conceito, avaliação de desempenho, trabalho em equipe, motivação, liderança, gerenciamento de conflitos. Ótimo! A gestão de pessoas é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Aqui estão alguns pontos-chave. Conceitos: envolve recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores. Avaliação de desempenho: ferramenta para medir o desempenho dos funcionários, identificar pontos fortes e áreas de melhoria. Trabalho em equipe: promove a colaboração e a sinergia entre os membros para alcançar objetivos comuns. Motivação: importante para manter os funcionários engajados e produtivos. Liderança: capacidade de influenciar e guiar a equipe. Gerenciamento de conflitos: resolver desentendimentos de forma construtiva para manter um ambiente de trabalho harmonioso. Se quiser mais detalhes sobre algum desses tópicos, é só avisar. Não, vamos para o próximo, gestão de competências, conceitos, políticas e diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da Administração Pública Federal sobre o decreto de número 9.991/2019. Excelente! Vamos falar sobre gestão de competências. Conceitos: gestão de competências envolve identificar, desenvolver e aplicar as habilidades e conhecimentos dos colaboradores para alcançar os objetivos organizacionais. Políticas e diretrizes são as normas que orientam o desenvolvimento de pessoal, especialmente na administração pública federal. Decreto número 991/2019 estabelece as políticas de desenvolvimento de pessoas no serviço público federal, focando na capacitação contínua. Infelizmente, você chegou ao limite mensal da voz avançada. Você pode alternar para o modo padrão para continuar conversando. Vamos ficar no modo padrão. Eu queria saber um pouco sobre administração pública, administração de materiais de patrimônio de importância e organização diária de materiais logística, armazenagem, transporte e distribuição. Entendido, Husser? Vamos começar. Administração pública. Refere-se à gestão dos recursos e serviços do governo, buscando atender às necessidades da sociedade com eficiência e transparência. Administração de materiais de patrimônio. Envolve o controle e a gestão de bens móveis e imóveis, garantindo o uso adequado, registro, manutenção e descarte responsável. Organização diária de materiais. Inclui a separação, etiquetagem, inventário e posicionamento estratégico, para facilitar o acesso e o uso no dia a dia. Ofício de armazenagem e transportes. Trata da logística de armazenar materiais em locais apropriados e transportá-los com segurança e eficiência. Quer mais detalhes sobre algum desses tópicos? Vamos para o próximo, Administração Pública, Constituição Federal de 1988, título 3º, capítulo 7º. No título 3, capítulo 6 da Constituição Federal de 1988, trata-se da administração pública, abrangendo os princípios e regras para a organização e funcionamento das entidades públicas. Aqui estão os principais pontos. Princípios da administração pública. Artigo legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficidos pela sigla LIMP. Esses princípios guiam as ações administrativas, organização dos servidores públicos, definição de normas para a contratação, direitos, deveres e estabilidade dos servidores, acesso aos cargos públicos. Deve ser feito por meio de concurso público, assegurando igualdade de oportunidades. Improbidade administrativa. Prevê sanções para atos que prejudiquem o erário ou violem os princípios administrativos. Se precisar de uma explicação mais detalhada sobre algum artigo específico, é só falar. Vamos para o próximo, Direito Administrativo. Ato administrativo, conceito de elementos, requisitos, atributos, covalidação, discricionalidade e vinculação, poderes de administração, agente público. Perfeito, Josi. Vamos lá.
Ato administrativo é uma manifestação da vontade da administração pública com o objetivo de produzir efeitos jurídicos. Ele deve respeitar os princípios administrativos. Elementos do ato administrativo: finalidade, forma, motivo e objeto, conhecidos como COF e FOMO. Requisitos: são as condições essenciais para que o ato seja válido, como estar dentro da legalidade e respeitar os princípios da administração. Atributos: presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Esses atributos garantem força e eficácia aos atos administrativos. Convalidação: correção de atos administrativos que têm vícios sanáveis, mantendo sua validade e eficácia. Discricionariedade e vinculação: a discricionariedade ocorre quando o agente público tem liberdade dentro dos limites legais. Já a vinculação significa que o ato deve ser praticado exatamente como previsto na lei. Poder de administração: refere-se às prerrogativas concedidas à administração para organizar e controlar os interesses públicos. Agente público: qualquer pessoa que exerce função pública, seja em caráter efetivo, comissionado ou temporário. Se quiser explorar algum desses pontos mais a fundo, é só avisar. Não, eu quero noção de licitação, contratos conforme a Lei 14.133/2021 e suas alterações, conceitos, finalidades, princípios, objetivos, obrigatoriedade, licitações e contratações diretas, modalidades, fases, revogação e anulação, instrumentos auxiliares, irregularidades e sanções de contratos administrativos. Entendido, José? Vamos resumir os principais pontos sobre licitações e contratos com base na Lei 14.183/2021. Conceito: licitação é o procedimento administrativo para garantir a melhor proposta para a administração pública, respeitando critérios legais. Finalidade: contratar bens, serviços e obras de maneira eficiente, garantindo economicidade, transparência e isonomia. Princípios: legalidade, isonomia, publicidade, eficiência, probidade administrativa, entre outros. Objetivos: selecionar propostas vantajosas, promover a competitividade e prevenir irregularidades. Obrigatoriedade: a regra geral é realizar licitação para contratações públicas, com exceções previstas na lei. Licitações e contratações diretas: contratações sem licitação ocorrem em casos como emergência, inexigibilidade ou dispensa. Modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Fases: planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual. Revogação e anulação: a revogação ocorre por razões de interesse público, enquanto a anulação se dá por ilegalidade. Instrumentos auxiliares: sistema de registro de preços, credenciamento, entre outros. Irregularidades e sanções: incluem multas, advertências, rescisão contratual e declarações de inidoneidade. Se precisar detalhar algum aspecto específico, é só me avisar. O próximo é controle interno e controle externo da administração pública, conceitos e abrangência. Vamos abordar os conceitos e a abrangência do controle na administração pública. Controle interno: realizado pelos próprios órgãos ou entidades administrativas para verificar a legalidade, eficiência e eficácia de suas ações. Ele abrange auditorias internas, monitoramento de gastos e revisão de processos para corrigir irregularidades antes que sejam detectadas externamente. Controle externo: é exercido por órgãos independentes, como os tribunais de contas e o Poder Legislativo, com o objetivo de fiscalizar as contas públicas, garantindo transparência e responsabilidade no uso dos recursos. Esses controles são essenciais para assegurar que a gestão pública atenda aos princípios de legalidade, moralidade e eficiência. Quer detalhar algum deles? Não, vamos para noções de arquivologia, métodos de arquivamento. Vamos falar sobre arquivologia e os métodos de arquivamento. Arquivologia é a ciência que estuda os princípios e técnicas de organização, conservação e gestão de documentos, garantindo o acesso rápido e eficiente às informações. Métodos de arquivamento são as formas de organizar os documentos
para facilitar a localização. Os principais métodos incluem alfabético, ordenação pelo nome, pessoas, empresas, assuntos. Numérico, uso de números sequenciais para identificar os documentos. Geográfico, organização por local de origem ou destino. Cronológico, classificação por data. Temático, separação por assuntos ou categorias. Se quiser explorar mais sobre algum método ou outras técnicas de arquivologia, é só dizer. Não, tá bom. Eu quero noções de orçamento público, a LOA, o LDO e o PPA. Certo. Vamos falar sobre orçamento público e as principais leis que o regem. Orçamento público é um instrumento de planejamento que detalha as receitas e despesas do governo para determinado período, garantindo a execução das políticas públicas. Tá? Planejamento de médio prazo, com duração de 4 anos. Define as diretrizes, objetivos e metas do governo para programas e investimentos. L de diretrizes orçamentárias. Define as prioridades do governo para o próximo ano, orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Alinha as ações do PPA. LOA. Estabelece as receitas e despesas para o ano seguinte, detalhando como os recursos serão aplicados em cada área. Essas 3 peças orçamentárias são interligadas, garantindo planejamento e controle no uso dos recursos públicos. Quer detalhes sobre alguma delas? Não, eu quero noções de administração orçamentária e financeira. Entendido, Rus? Vamos começar com noções de administração orçamentária e financeira. Administração orçamentária envolve o planejamento, execução e controle do orçamento público, garantindo que os recursos sejam usados de acordo com as prioridades estabelecidas no PPA, LDO e LOA. Administração financeira refere-se à gestão das finanças públicas, incluindo arrecadação, controle de receitas, execução de despesas e equilíbrio entre receitas e gastos. Juntas, essas áreas asseguram a eficiência na alocação e aplicação dos recursos públicos. Quer explorar algum ponto mais a fundo? Não, eu quero legislação, Lei 8.112/1990, Regime Jurídico de Servidores Públicos Civis Federais. A Lei nº 8.012, de 1990, trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Ela estabelece os direitos, deveres e normas de conduta dos servidores públicos federais, abrangendo desde a entrada no serviço público até a sua saída. Aqui estão alguns pontos principais da lei. Admissão. Estabelece que o ingresso no serviço público federal é feito por meio de concurso público, salvo algumas exceções. Direitos e vantagens. Inclui direitos como licença, férias, aposentadoria e outros benefícios. Além disso, o servidor tem direito à remuneração adequada e à progressão funcional. Deveres. São estabelecidos comportamentos esperados do servidor, como o cumprimento da jornada de trabalho, respeito às normas da instituição e a probidade administrativa. Responsabilidades. Define as penalidades para infrações cometidas pelos servidores, como advertências, suspensão, demissão e até a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, conforme o caso. Cessação do vínculo. A lei também define as formas de desligamento do servidor público, como aposentadoria, exoneração e demissão. Se precisar de mais detalhes sobre algum artigo específico da lei, é só avisar. Amplo próximo para a Lei número 9.784/1999, Processo Administrativo. A Lei nº 9.784/1999 regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, estabelecendo normas e procedimentos para garantir a legalidade, a transparência e a eficiência na atuação do Estado. Alguns pontos importantes dessa lei. Princípios. A lei assegura que o processo administrativo deve ser conduzido com legalidade, finalidade pública, racionalidade, moralidade, direito à defesa, entre outros. Início do processo. Pode ser iniciado de ofício ou por solicitação do interessado, mediante requerimento. Devido processo legal.
Garante que as partes envolvidas sejam tratadas de maneira justa e tenham direito à ampla defesa e ao contraditório. Prazos e eficácia. Estabelece que os atos administrativos devem ser praticados dentro dos prazos estabelecidos e com eficácia, ou seja, com a possibilidade de gerar efeitos. Decisões e recursos. Permite a interposição de recursos administrativos caso a decisão não seja favorável a uma das partes. Encerramento do processo. Pode ocorrer com decisão final, que deve ser devidamente fundamentada. Se quiser entender mais sobre algum artigo ou aspecto da lei, fique à vontade para perguntar. Aí também tem a Lei 8.429/1992 de improbidade administrativa. A Lei nº 1489/1992 trata da improbidade administrativa, estabelecendo punições para agentes públicos que agirem de forma ilegal, antiética ou prejudicial ao interesse público. Ela visa garantir que os servidores públicos e outras pessoas que lidam com recursos públicos atuem com responsabilidade e moralidade. Aqui estão alguns pontos principais. Definição de improbidade. A lei define como improbidade administrativa o ato que viole os princípios da administração pública, como a legalidade, moralidade e eficiência, causando dano ao erário ou enriquecimento ilícito. Sanções. As penalidades para quem comete improbidade administrativa incluem suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, multa, classificação dos atos de improbidade. A lei classifica os atos de improbidade em 3 tipos: enriquecimento ilícito, quando o agente se beneficia de forma indevida; prejuízo ao erário, quando o ato resulta em dano aos cofres públicos; atentado aos princípios da administração pública, quando há violação dos princípios como legalidade, moralidade e eficiência. Processo. A ação de improbidade pode ser proposta pelo Ministério Público ou por qualquer cidadão. O processo é independente de ação penal, ou seja, as punições podem ser aplicadas sem que haja uma condenação criminal. Se precisar de mais detalhes sobre algum aspecto dessa lei, estou à disposição. Também tem a Lei 8.027/1990 e o Decreto 1171 de 1994, Código de Ética dos Servidores Públicos. A Lei nº 8.027/90 e o Decreto nº 1171/1994 tratam do Código de Ética dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo Federal, que estabelece normas e princípios que devem ser seguidos pelos servidores públicos para garantir uma atuação ética e responsável. Aqui estão os pontos principais. Lei nº 8.027/1990. Esta lei estabelece os princípios gerais de ética na administração pública e a obrigatoriedade de seguir esses princípios como parte do regime jurídico dos servidores públicos. Decreto nº 1171/1994. O decreto detalha o Código de Ética dos Servidores Públicos, trazendo os seguintes elementos: princípios éticos. Estabelece a obrigatoriedade de os servidores públicos atuarem com honestidade, dignidade, responsabilidade, transparência e compromisso com a justiça e o interesse público. Direitos e deveres. Inclui a obrigação do servidor de servir com imparcialidade, sempre priorizando o interesse público, agir com discrição e evitar prejudicar a imagem da administração pública, manter o sigilo sobre questões confidenciais da administração pública. Relacionamento com a administração. O servidor deve atuar com respeito, boa-fé e colaboração, buscando sempre o interesse público, sem qualquer favorecimento. Consequências. O não cumprimento das normas éticas pode resultar em sanções disciplinares e administrativas. Esse código visa garantir que os servidores públicos ajam de maneira íntegra, evitando atitudes que possam prejudicar a administração pública e a confiança da sociedade no governo. Se quiser mais detalhes ou exemplos sobre o Código de Ética, estou à disposição. Não, tem a Lei 11.091/95 da PCCTAE, do IFE. A Lei nº 11.091/2005
Trata do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores técnico-administrativos em educação das instituições federais de ensino. A legislação estabelece a estrutura para a progressão na carreira, considerando critérios como o tempo de serviço, capacitação e desempenho profissional. Ela também aborda aspectos como a progressão por mérito, avaliação de desempenho e o desenvolvimento de competências dos servidores através de capacitação. Essa lei visa organizar a carreira desses servidores, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço público nas instituições de ensino, incentivando a qualificação contínua e a valorização dos profissionais no âmbito das universidades e institutos federais. Ela também estabelece regras para o pagamento de vencimentos e os direitos dos servidores. Esses aspectos estão regulamentados e detalhados em mais de um artigo da lei e pode-se conferir as especificidades de como se dá a progressão dentro do plano de cargos e as condições necessárias para que o servidor evolua dentro da carreira. Além disso, a legislação é importante para garantir a transparência e a organização do serviço público na educação. Se quiser saber mais detalhes, consulte a Lei nº 11.091/2005, disponível em diversas fontes jurídicas e institucionais, como no site do Sinteste-RN. Agora eu quero saber noções de direito constitucional, dos princípios fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais e da administração pública. Vamos lá, Josi. Noções de direito constitucional envolvem a compreensão dos direitos e deveres estabelecidos pela Constituição de um país. Aqui estão alguns pontos-chave. Princípios fundamentais. Princípio da soberania. O poder do Estado é independente e não depende de nenhuma autoridade externa. Princípio da cidadania. Todo brasileiro tem direitos e deveres dentro do Estado. Princípio da dignidade da pessoa humana. A dignidade deve ser respeitada em todas as ações, tanto públicas quanto privadas. Princípio do Estado Democrático de Direito. O Estado deve garantir o respeito à Constituição e assegurar a participação da população no processo político. Direitos individuais e coletivos. Direitos individuais protegem a liberdade e a integridade das pessoas, como liberdade de expressão, direito à vida, à privacidade e ao devido processo legal. Direitos coletivos estão relacionados à proteção de grupos, como o direito à greve, à educação, à saúde e a outros direitos fundamentais coletivos. Direitos sociais. Os direitos sociais asseguram condições mínimas para o bem-estar dos cidadãos. Eles incluem direito à educação, saúde, trabalho, moradia e alimentação. Direitos à seguridade social, como aposentadoria e assistência social. Administração pública. A administração pública deve agir com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os princípios que orientam as ações do poder público, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Ela visa garantir que o interesse público seja sempre priorizado, buscando sempre o bem-estar da população. Esses pontos são apenas um resumo dos temas do direito constitucional. Se precisar de mais detalhes sobre algum deles, é só perguntar. Agora eu quero noções de informática, conceitos e fundamentos básicos de informática. Claro. Vamos abordar os conceitos e fundamentos básicos de informática. Informática refere-se ao uso de computadores e sistemas tecnológicos para processar, armazenar, organizar e comunicar informações. Hardware são os componentes físicos de um computador, como o processador, CPU, memória RAM, disco rígido, teclado, monitor, entre outros. Software são os programas ou aplicativos que fazem o hardware funcionar. Pode ser dividido em software de sistema, como o sistema operacional Windows, Linux, macOS, que gerencia o hardware. Software aplicativo, programas como processadores de texto, Microsoft Word, navegadores de internet, Google Chrome e planilhas Excel. Sistema operacional é o software que gerencia os recursos do computador e fornece uma interface para o usuário. Ele controla o hardware e permite a execução de programas. Rede de computadores é a interconexão de computadores para compartilhar recursos, como a internet, que permite a comunicação global entre dispositivos. Armazenamento de dados refere-se ao processo de salvar e recuperar informações. Pode ser feito em discos rígidos, SSDs, nuvem ou outros dispositivos de armazenamento. Esses são os fundamentos básicos. Se quiser explorar algum conceito mais a fundo, estou à disposição.
Não, vamos para conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários, compactadores de arquivos, chats, clientes de e-mails, reprodutores de vídeos, visualizadores de imagem e antivírus. Vamos lá, Josi. Aqui está um resumo sobre alguns dos principais softwares utilitários e suas funções. Compactadores de arquivos. Utilizado para compactar arquivos em formatos como .zip e .rar, reduzindo o tamanho e facilitando o envio ou armazenamento. 7-zip, similar ao WinRAR, é um software gratuito e de código aberto que compacta e descompacta arquivos em vários formatos. ChatSap. Um dos aplicativos mais populares para troca de mensagens instantâneas, permite também chamadas de voz e vídeo. Telegram oferece funcionalidades similares ao WhatsApp, mas com recursos adicionais, como canais, e maior foco em segurança. Slack, voltado para uso profissional, permite comunicação em equipe, troca de mensagens e integrações com outras ferramentas de trabalho. Clientes de e-mail. Microsoft Outlook, cliente de e-mail que integra calendário e contatos, muito usado em ambientes corporativos. Mozilla Thunderbird, um cliente de e-mail gratuito e de código aberto, com foco em simplicidade e funcionalidade. Gmail, usado via web, é o cliente de e-mail do Google, com grande capacidade de armazenamento e funcionalidades de organização. Reprodutores de vídeos. VLC Media Player, um dos reprodutores mais populares, suporta uma vasta gama de formatos de vídeo e áudio. Windows Media Player, reprodutor padrão do Windows, compatível com vários formatos de mídia. KME Player, reprodutor de mídia que também oferece suporte para uma grande quantidade de formatos e permite personalização avançada. Visualizadores de imagens. Windows Photo Viewer, aplicativo padrão do Windows para visualizar imagens. Earphone View, um visualizador de imagens leve e rápido que também permite editar e converter arquivos de imagem. Outro visualizador que suporta múltiplos formatos de imagem e oferece funcionalidades para edição. Antivírus. Norton Antivírus. Protege contra vírus, malware e outras ameaças, com ferramentas de detecção e remoção. Avast, um antivírus popular que oferece proteção em tempo real e recursos extras, como VPN e análise de... Tem básica de proteção contra ameaças. Esses são apenas alguns exemplos desses softwares. Se precisar de mais informações ou ajuda com algum deles, é só avisar. Tá certo. Agora para identificação e manipulação de arquivos. A identificação e manipulação de arquivos são essenciais para gerenciar dados no computador. Aqui estão os conceitos básicos. Identificação de arquivos. Extensão de arquivo. A extensão é a parte final do nome do arquivo, geralmente composta por 3 ou 4 letras após o ponto, por exemplo, docs, textão, PDF. Ela indica o tipo do arquivo e qual programa deve ser usado para abri-lo. Tipo de arquivo. Arquivos podem ser de diferentes tipos, como documentos de texto, TXT, .docx, PDF, imagens, JPG, PNG, GIF, áudio, vídeo, MP3, planilha, .xts, chips. Propriedades de arquivo. É possível ver informações sobre um arquivo, como tamanho, data de criação, modificação e autor, clicando com o botão direito sobre ele e selecionando propriedades. Manipulação de arquivos. Criar arquivos. Você pode criar arquivos novos com diversos aplicativos, como editores de texto, Word e Notepad, editores de imagens, Paint, Photoshop e Plan Excel. Abrir arquivos. Para abrir um arquivo, basta clicar 2 vezes sobre ele. O sistema operacional irá escolher o programa apropriado com base na extensão do arquivo. Também é possível abrir arquivos a partir de um software específico. Renomear arquivos. Você pode mudar o nome de um arquivo clicando com o botão direito sobre ele e escolhendo Renomear. Certifique-se de não alterar a extensão, a não ser que saiba o que está fazendo. Mover, copiar arquivos. Mover, você pode arrastar um arquivo para outra pasta ou usar o comando de cortar e colar. Copiar, para duplicar um arquivo, use o comando copiar com C e cole o arquivo em outro local. Excluir arquivos, para excluir um arquivo basta selecioná-lo e pressionar a tecla Delete. Cuidado, pois arquivos excluídos podem ser irrecuperáveis, a não ser que estejam na lixeira. Compactar arquivos. Ao lidar com vários arquivos, você pode compactá-los em um único arquivo para facilitar o envio ou armazenamento. Para isso, pode usar programas como WinRAR, 7-zip ou o sistema de compressão nativo do Windows.
Buscar arquivos no Windows. Você pode usar a barra de pesquisa para localizar um arquivo em seu computador. No Mac, a ferramenta Spotlight faz a mesma função. Essas são as principais funções relacionadas à identificação e manipulação de arquivos. Caso precise de mais detalhes ou exemplos, só falar. Conceitos básicos de hardware, placa-mãe, memória, processadores, CPU e disco de armazenamento, HDs, CDs e DVDs. Aqui estão os conceitos básicos de hardware, com detalhes sobre os principais componentes de um computador. Star, placa-mãe. A placa-mãe é o componente principal de um computador, funcionando como a espinha dorsal que conecta todos os outros componentes. Ela distribui energia e permite a comunicação entre os componentes do sistema, como o processador, memória RAM e dispositivos de armazenamento. Memória. Memória RAM, Random Access Memory. A memória RAM é um tipo de memória volátil, usada para armazenar temporariamente dados e instruções que estão sendo usados ativamente pelo processador. Quanto mais RAM, mais dados podem ser processados simultaneamente, melhorando o desempenho do computador. Memória ROM. A memória ROM é uma memória permanente que armazena o firmware ou o software básico necessário para o funcionamento do computador, como o BIOS, Basic Input System. Processador, CPU, Central Processing Unit, também conhecida como processador, é o cérebro do computador. Ela executa as instruções dos programas, realizando operações lógicas e aritméticas. O desempenho de um processador é influenciado pela frequência de clock, medida em GHz, que indica a quantidade de ciclos de processamento por segundo, e pela arquitetura, como 32 ou 64 bits. Disco de armazenamento hard disk, disco rígido. O HD é um dispositivo de armazenamento magnético, onde dados são gravados em discos giratórios. Embora mais baratos, os HDs são mais lentos comparados a outros tipos de armazenamento, como SSD. SI. Ao contrário do HD, o SSD não possui partes móveis e usa memória flash para armazenar dados. Ele oferece maior velocidade de leitura e gravação, melhorando o desempenho geral do computador. CDs e DVDs são mídias ópticas usadas para armazenar dados de forma permanente. Os CDs geralmente armazenam até 700 bytes de dados, enquanto os DVDs podem armazenar de 4,7 GB a 9,4 GB, dependendo da versão, simples ou dupla camada. Esses são os principais componentes de hardware que formam um computador. Eles trabalham em conjunto para garantir que o sistema funcione corretamente e com bom desempenho. Se precisar de mais detalhes sobre algum deles, estou aqui para ajudar. Periféricos de computadores. Os periféricos de computador são dispositivos que podem ser conectados ao computador para expandir suas funcionalidades. Eles podem ser classificados em periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Aqui estão os principais tipos. Periféricos de entrada são dispositivos usados para inserir dados ou comandos no computador. Permite digitar textos e comandos. Mouse, dispositivo apontador utilizado para interagir com a interface gráfica do sistema. Scanner, digitaliza documentos ou imagens e os converte em formatos digitais. Captura som, permitindo gravação de voz ou interação por comando de voz. Câmera, usada para capturar vídeo e imagem, especialmente em videoconferências. Periféricos de saída são dispositivos que mostram ou reproduzem os dados processados pelo computador. Monitor exibe as informações e interfaces gráficas do computador. Impressora produz uma cópia física de documentos digitais, seja em papel, adesivo, etc. Caixas de som reproduzem som como música ou áudio de vídeos. Fones de ouvido permitem ouvir som em um formato mais privado. Periféricos de entrada e saída. Esses dispositivos servem tanto para enviar quanto para receber dados entre o computador e o usuário. Tela sensível ao toque. Permite que o usuário interaja com a tela, tanto tocando nela, entrada, quanto visualizando as informações, saída. Modem. Conecta o computador à internet, recebendo e enviando dados, entrada e saída de informações. Placa de som. Converte sinais de áudio, entrada, para reprodução e vice-versa. Esses periféricos são essenciais para a interação com o computador e para realizar tarefas variadas, desde navegar na web até criar e manipular documentos. Se precisar de mais detalhes sobre algum periférico, só avisar.
Ambientes operacionais, utilização dos sistemas operacionais do Windows 7 e Windows 11, Windows 10. Os ambientes operacionais são os sistemas que gerenciam os recursos do computador e fornecem uma interface para que os usuários possam interagir com o hardware e software. O Windows 7 e o Windows 8 são exemplos populares de sistemas operacionais desenvolvidos pela Microsoft, cada um com suas características próprias. Aqui estão algumas noções básicas de como utilizar esses sistemas. Windows 7. O Windows 7 foi lançado em 2009 e se tornou muito popular por sua interface simples e funcionalidade estável. Algumas das características principais incluem: área de trabalho. A interface padrão do Windows 7 apresenta uma área de trabalho com uma barra de tarefas na parte inferior, onde você pode acessar o menu Iniciar, Programas em execução e a área de notificação. Menu Iniciar. O menu Iniciar permite acessar programas, arquivos, pastas e configurações rapidamente. Ele é organizado em uma lista de programas e também tem uma barra de pesquisa para localizar aplicativos e arquivos. Windows Explorer, utilizado para navegar por pastas e arquivos. Permite alisar e gerenciar documentos, imagens, vídeos, etc. Painel de controle. Oferece diversas opções de configuração do sistema, como ajustes de hardware, personalização, rede e internet, segurança e manutenção, barra de tarefas. Exibe os aplicativos abertos e facilita a alternância entre eles. Também é possível fixar programas para fácil acesso. Windows 8. O Windows 8, lançado em 2012, trouxe uma interface mais moderna e foi desenhado para funcionar bem tanto em computadores quanto em dispositivos com telas sensíveis ao toque. Algumas das mudanças principais incluem: tela iniciar Start. A principal inovação do Windows 8 foi a tela iniciar, que substituiu o tradicional menu iniciar. Ela apresenta blocos dinâmicos, que representam aplicativos, atualizações em tempo real e outras informações. Metro UI. O estilo visual Metro foi introduzido no Windows 8, com ícones grandes, cores vibrantes e um design simplificado. Isso era mais voltado para dispositivos móveis, mas também estava presente nas versões desktop. Windows Explorer. No Windows 8, o Windows Explorer ganhou um design mais limpo e a integração com a nuvem, além de uma barra de ferramentas no topo para facilitar o uso. Barra de Charms. A barra de Charms, Bar, é uma barra lateral que aparece ao mover o mouse para o canto superior ou inferior direito da tela. Ela oferece acesso rápido a funções como pesquisa, compartilhamento e configurações. Botão Iniciar e Desktop. O botão Iniciar tradicional foi removido, mas o desktop tradicional ainda estava disponível, e você podia alternar entre a interface moderna e o modo de desktop tradicional. O Windows 8 também introduziu o recurso Snap, permitindo a divisão da tela para usar dois aplicativos ao mesmo tempo. Principais diferenças entre o Windows 7 e o Windows 8. O Windows 7 tem uma interface mais tradicional e é muito focado no uso de mouse e teclado. O Windows 8 trouxe uma interface mais focada em dispositivos touchscreen, mas manteve compatibilidade com o uso de teclado e mouse, além de oferecer maior integração com serviços online e nuvem. Esses sistemas operacionais têm funcionalidades semelhantes, mas com algumas diferenças nas interfaces e no foco de uso. Se precisar de mais informações sobre como usar algum desses sistemas ou tiver dúvidas específicas, é só perguntar. Não, agora eu quero utilização de ferramentas de textos, planilhas, a apresentação do pacote Microsoft, Word, Excel e PowerPoint. O pacote Microsoft Office oferece uma série de ferramentas poderosas para a produtividade. Entre elas, Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint são as mais comuns. Aqui estão os conceitos básicos sobre como utilizá-los. Microsoft Word, processador de texto. O Microsoft Word é um software usado para criar, editar e formatar documentos de texto. Algumas das funções principais incluem: criação e edição de texto. Você pode digitar, corrigir erros automaticamente e formatar o texto usando fontes, tamanhos, cores, estilos, negrito, itálico, sublinhado, etc. Formatação de parágrafos. É possível alinhar o texto à esquerda, direita ou centralizado, além de ajustar o espaçamento entre linhas e parágrafos e adicionar recuos. Inserção de elementos. Você pode inserir imagens, tabelas, gráficos, formas, links e até vídeos nos documentos. Verificação ortográfica e gramatical. O Word tem uma ferramenta de correção ortográfica e gramatical
que sublinha palavras e frases com erro. Modelos e layout. O Word oferece vários modelos de documentos, como cartas, currículos e relatórios, facilitando a criação de documentos formatados corretamente. Referências e sumário. O Word tem ferramentas para adicionar sumários automáticos, citações, bibliografia e índices de forma eficiente. Microsoft Excel Planilhas. O Microsoft Excel é um programa utilizado para criar e gerenciar planilhas de dados, com cálculos, gráficos e análises. Algumas das funções principais incluem células e formatação. O Excel organiza os dados em células, que são dispostas em linhas e colunas. É possível formatar as células, mudar a cor, o tipo de fonte e o alinhamento. Fórmulas e funções. O Excel é amplamente usado para fazer cálculos. Você pode usar fórmulas simples, como soma e subtração, ou funções complexas, como média, busca de dados e cálculos financeiros. Gráficos. O Excel permite criar gráficos para visualizar dados, como gráficos de barras, linhas, pizza, etc. Filtros e classificação. Você pode classificar dados em ordem crescente ou decrescente e aplicar filtros para exibir apenas dados que atendem a critérios específicos. Tabelas dinâmicas. As tabelas dinâmicas ajudam a resumir e analisar grandes quantidades de dados de forma eficiente e rápida. Microsoft PowerPoint. O Microsoft PowerPoint é uma ferramenta usada para criar apresentações visuais. As funcionalidades principais incluem slides. A base do PowerPoint é composta por slides. Você pode criar um slide para cada tópico da apresentação e adicionar texto, imagens, gráficos e outros elementos. Design de slides. O PowerPoint oferece várias opções de design para os slides, como planos de fundo, transições e animações de objetos. É possível customizar totalmente o visual da apresentação. Inserção de conteúdo. Além de texto e imagens, você pode inserir vídeos, áudios, formas, tabelas e gráficos diretamente nos slides. Animações e transições. Os elementos dentro do slide podem ser animados, e os slides podem ter transições entre si, movimentos ou efeitos ao mudar de um slide para o outro. Apresentação de slides. Você pode apresentar o conteúdo em tela cheia, com as opções de avanço manual ou automático, além de usar ferramentas como o ponteiro laser virtual e o anotações durante a apresentação. Dicas comuns. Salvar documentos. Em todos esses programas, sempre salve regularmente o seu trabalho. Você pode salvar em vários formatos X, .cs Excel e PPTC PowerPoint ou até em PDF. Usar atalhos de teclado pode acelerar muito o trabalho. Alguns comuns: Ctrl+C copiar, Ctrl+V colar, Ctrl+X cortar, Ctrl+S salvar, Z desfazer. Esses 3 programas são essenciais em ambiente de trabalho e estudo, e dominá-los ajuda a ser mais produtivo. Se precisar de mais detalhes ou explicações sobre algum recurso específico de qualquer um deles, é só me avisar. Não, bora agora para raciocínio lógico, noções de lógica. O raciocínio lógico é a habilidade de pensar de forma estruturada e clara, utilizando princípios lógicos para resolver problemas. Ele é essencial para a tomada de decisões e para a resolução de questões em diversas áreas, como matemática, computação, direito e administração. Vamos explorar algumas noções básicas de lógica. Lógica proposicional. A lógica proposicional trabalha com proposições, que são afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas. As proposições podem ser conectadas por operadores lógicos. Os principais operadores incluem negação, inverte o valor de verdade de uma proposição. Exemplo, se P é hoje está chovendo, então P seria hoje não está chovendo. Conjunção. A conjunção entre duas proposições é verdadeira apenas quando ambas são verdadeiras. Exemplo, hoje está chovendo e está frio. Verdadeiro apenas se ambas as condições forem verdadeiras. Disjunção. A disjunção entre duas proposições é verdadeira se pelo menos uma delas for verdadeira. Exemplo, hoje está chovendo ou está frio. Verdadeiro se pelo menos uma das condições for verdadeira. Implicação. A implicação é verdadeira a menos que a primeira proposição seja verdadeira e a segunda seja falsa. Exemplo, se hoje está chovendo, então eu vou pegar um guarda-chuva. A única situação em que essa implicação é falsa é se chove e a pessoa não pegar o guarda-chuva. Bicondicional. A bicondicional é verdadeira quando ambas as proposições têm o mesmo valor de verdade. Exemplo, hoje está chovendo se e somente se eu peguei o guarda-chuva. Verdadeiro quando ambos são verdadeiros ou ambos são dois. Tabelas verdade.
As tabelas verdade são usadas para mostrar todos os possíveis valores de verdade de uma proposição composta, formada por operadores lógicos. Elas ajudam a entender como os operadores lógicos interagem entre si. Por exemplo, PQ, P, Q, P minus PQ. Q uma vez significa verdadeiro. F significa F, 1V significa verdadeiro e F significa falso. 3. Argumentos lógicos. Em lógica, um argumento é uma sequência de proposições, onde algumas delas são premissas e a última é a conclusão. O objetivo do raciocínio lógico é verificar se a conclusão segue corretamente das premissas. Validade do argumento. Um argumento é válido se, sempre que as premissas forem verdadeiras, a conclusão também for verdadeira. Exemplo. Premissa 1. Senhor. Premissa 2. Está chovendo. Conclusão. A rua está molhada. Este é um argumento válido. Silogismos. São argumentos lógicos compostos por duas premissas e uma conclusão, utilizados para fazer inferências. Exemplo. Premissa 1. Todos os homens são mortais. Premissa 2. Sócrates é homem. Conclusão. Sócrates é mortal. Os principais quantificadores são: quantificador universal. Everyone indica que uma proposição é verdadeira para todos os elementos de um conjunto. Exemplo. Todos os cães são mamíferos, se expressa como X, X mamífero X. Quantificador existencial. Indica que existe pelo menos um elemento em um conjunto para o qual a proposição é verdadeira. Exemplo. Existe um número par maior que 10, pode ser expresso como xx para x para 10. Lógica de argumentos condicionais. A lógica condicional se preocupa com as relações de causa e efeito, ou seja, se então. A forma mais comum de implicação é a condicional, que expressa uma dependência entre duas proposições. Exemplo, se chover, então vá ao guarda-chuva. É uma proposição condicional, que relaciona a chuva com a ação de levar o guarda-chuva. Aplicações de raciocínio lógico. O raciocínio lógico é amplamente utilizado em várias áreas, como matemática, na resolução de equações, provas matemáticas e teoremas. No desenvolvimento de algoritmos e programação. Filosofia, na análise de argumentos e construção de raciocínios válidos. Direito, na interpretação de leis e na construção de argumentos jurídicos. O raciocínio lógico ajuda a organizar ideias, estabelecer relações entre fatos e tomar decisões mais racionais. Se precisar de mais exemplos ou explicações sobre algum desses conceitos, é só avisar. Diagramas lógicos, conjuntos e elementos. Os diagramas lógicos, conjuntos e elementos são conceitos importantes no raciocínio lógico e em várias áreas do conhecimento, como matemática, computação e filosofia. Vou explicar cada um desses tópicos e como eles se conectam. Diagramas lógicos. Os diagramas lógicos são representações visuais que ajudam a ilustrar as relações lógicas entre elementos ou proposições. Eles são muito usados para facilitar a compreensão de relações complexas. Alguns tipos comuns de diagramas lógicos incluem diagramas de Venn, usados para representar visualmente a relação entre diferentes conjuntos. Eles são representados por círculos que se sobrepõem, e a área de sobreposição entre eles representa a interseção dos conjuntos. Exemplo: se temos dois conjuntos A e B, o diagrama de Venn mostra áreas onde A e B se intersectam, A igual B, onde estão apenas os elementos de A menos B e onde estão apenas os elementos de B, B menos A. Diagramas de fluxo. Embora não sejam exclusivamente lógicos, diagramas de fluxo são usados para ilustrar processos lógicos ou sequenciais, como decisões e instruções em algoritmos. Diagramas de lógica proposicional. Podem ser usados para representar as proposições e os conectivos lógicos. Cada proposição é representada por um símbolo, como P, etc. E os conectivos, como AND, NOT, são indicados por linhas ou setas. Conjuntos em lógica e matemática. Um conjunto é uma coleção de elementos ou objetos que têm algo em comum. O conceito de conjunto é fundamental para a organização de ideias e a construção de raciocínios lógicos. Aqui estão alguns conceitos importantes sobre conjuntos. Definição de conjunto. Um conjunto é definido como um agrupamento de elementos que compartilham uma característica comum. Ele pode ser finito ou infinito. Exemplo: o conjunto dos números naturais, o conjunto de frutas, etc. Notação de conjunto.
Os conjuntos geralmente são denotados por letras maiúsculas, A, B, C, etc. E os elementos do conjunto são listados entre chaves. Exemplo, A, 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto A contém os números de 1 a 5. Subconjuntos. Um subconjunto é um conjunto cujos elementos são todos pertencentes a outro conjunto. A notação do fluxo remostra, friend. Exemplo, se A é 1, 2, 3, 4, 5, 3, então B é uma A, porque todos os elementos de B estão em A. Conjunto universal. É o conjunto que contém todos os elementos possíveis dentro de um determinado contexto ou universo. É geralmente representado por U. Operações com conjuntos. União. O conjunto de todos os elementos que pertencem a A, a B ou a ambos. Exemplo, A, B, 2, 3, e tem 3, 4, 5, cara, assim quem? Interseção, o conjunto de todos os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Exemplo, A more B igual a 3. Diferença menos o conjunto de elementos que pertencem a A, mas não é blue. A, 1, 2. Complemento. O complemento de A é o conjunto de todos os elementos que não pertencem a A, dentro do conjunto universal. Elementos. Um elemento de um conjunto é qualquer objeto ou item que faz parte desse conjunto. Os elementos são os componentes de um conjunto. Eles podem ser números, letras, pessoas, objetos ou qualquer coisa que possa ser agrupada. Exemplo de elemento: se A 1, 2, 3, 4, então 2 é um elemento do conjunto A. E podemos escrever 2 de A, onde o símbolo A pertence a. Pertinência. A relação entre um conjunto e um de seus elementos é chamada de pertinência. O elemento X pertence ao conjunto A, escrevemos X por A. Se um elemento não pertence a um conjunto, escrevemos X vale A. Exemplo de conjunto e elemento. Conjunto A, maçã, banana, laranja. Elementos. Maçã A, banana A, laranja mana A. Se tentarmos adicionar uva ao conjunto, diríamos uva A, pois não é um elemento de A. Exemplo de aplicação. Diagramas de Venn. Vamos usar um exemplo com diagramas de Venn e conjuntos para ilustrar as relações lógicas. Suponha que temos dois conjuntos. A igual a 1, 1, 2, 3, 4. B igual a 3, 4, 5, 6. A interseção de A e B, A B, é o conjunto de elementos que são comuns a ambos os conjuntos. A igual B igual a 3, 4. A união de A e B é o conjunto de todos os elementos que pertencem a B ou a ambos. Algos B igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. A diferença de A em relação a B, A menos B, é o conjunto de elementos que pertencem a A, mas não a B. Menos A menos B igual a 1, 2. Esse tipo de raciocínio lógico é útil para resolver problemas que envolvem relações entre diferentes grupos de elementos. Resumo: diagramas lógicos, como diagramas de Venn, ajudam a visualizar a relação entre conjuntos. Conjuntos são coleções de elementos e têm várias operações que determinam como esses elementos se relacionam.